Prontinho, gente. Estamos gravando. Pronto, apareceu direitinho aí, né? Vamos lá, gente. Então, continuando aqui nossa odisseia aí pelo mundo dos peixes, que não existem mais, tá? A gente viu na aula anterior aí até, né, desde o surgimento dos vertebrados até os condrictes, os peixes cartilaginosos, tá? E aí agora a gente vai dar continuidade, tá? Entrando aí nos osteíctes, que são os peixes ósseos, né? E aí fazendo uma pequena introdução aos osteíctes terrestres, que são os tetrápoda, né? Que serão aí o nosso assunto de semana que vem em diante. Tá? Então, eu queria que vocês conhecessem aí a diversidade, né, desse grupo que antigamente a gente chamava de peixes ósseos, né, mas que a gente sabe que não é monofilético, eles são apenas os gnatostomatos aquáticos, não condrictes e não tetrápodes, né? Só para vocês verem como é que é complicado raciocinar fora do contexto filogenético, né? E aí, né, conforme a gente vê aí a facilidade de raciocinar filogeneticamente, esse é um grupo muito bom para a gente pensar, né, sobre o que significa similaridade geral em sistemática, né, já que a gente vai ver um grupo aí formado por um grande número de espécies que são muito parecidas aí da similaridade geral, mas que algumas delas serão mais próximas, por exemplo, de nós do que dos outros organismos que a gente chama de peixes. Tá? E, como sempre, né, por favor, tenham curiosidade de pesquisar, né, e fazer muitas perguntas para que vocês se beneficiem o máximo aí do nosso curso. Okay? Então, voltando aí para a nossa filogenia dos vertebrados, né, mais completa, agora a gente vai estar olhando este grupo aqui, né? Vamos lembrar que a gente veio até aqui na aula passada, né? Ou seja, de manhã ou agora há pouco, dependendo da turma. Então, agora a gente vai, né, para este grupão aqui, que corresponde aí aos osteítes, aos peixes ósseos. Tá? Esse grupo, tá, que inclui os osteítes, também ele é chamado de teleóstome, tá? E aí eu vou caracterizá-los, né, pelo seguinte sinapomorfismo, né? Vai ser a presença de 3 otólitos. O que é um otólito? Essa pedrinha aqui, tá? Que está situada lá na região do ouvido médio, tá? E que funciona como um condutor de som para os órgãos de audição. Tá? Embora a audição, na maioria dos peixes, seja bem deficiente. Tá? Então, eu vou ter 3 otólitos, vou ter caracteres comuns de nadadeiras e escamas, tá? E são pouquinhas mesmo, tá? Porque é difícil a gente caracterizar um grupo tão grande. A gente tem quase 30 mil espécies aí dentro de teleóstome, ok? A gente começa aí nossa visita aos peixes ósseos, tá? Pelos acantódeos. Esses acantódeos, eles seriam, então, um grupo mais basal, né, que a gente consideraria entre os peixes ósseos, tá? E eles são bastante peculiares. A gente reconhece prontamente aí os acantódeos por conta de 2 características. Primeiro, né, as brânquias aqui, tá? Diferentemente do que a gente viu nos condrictes, tá?
as brânquias elas vão estar cobertas aqui por ossos que abrem e fecham. Então, ao invés de várias fendas branquiais, né, como acontece nos tubarões e arraias, eu vou ter uma fenda só. E essa fenda vai ter um ossinho que controla a abertura e o fechamento. Né? No caso aqui dos acantódeos, eu não vou ter um ossinho só, eu vou ter vários ossos articulados, servindo, então, como um opérculo para essas brânquias. Opérculo é o nome que a gente dá a essa tampinha, né, que abre e fecha a abertura branquial aí nos peixes ósseos. E outra característica marcante aqui dos acantódeos, tá, é a presença de espinhos pares, tá, formando aquilo que a gente chama de nadadeiras pares. Esses espinhos pares, né, eles eram seguidos de ceratotríqueas, né, aquelas mesmas estruturas córneas que sustentavam as nadadeiras aí, lá dos condrícteos, tá? Então, esses espinhos formavam as nadadeiras pares dos acantódeos, tá? Só que aí, esses espinhos eles estão presentes em grande número, tá? Então, a gente teria aqui as nadadeiras peitorais e pelo menos aí mais uns 4 ou 5 pares, né, de nadadeiras com espinhos. Tá? E essas nadadeiras, então, são homólogas às nadadeiras pares dos peixes. Tá? A gente ainda não viu aprofundadamente aí a morfologia dos peixes, mas para quem já conhece, né, quem tem o hábito aí de comer peixe, ou então de pescar, ou então tem aquário, provavelmente já viu que, né, nos peixes modernos a gente tem 2 pares de nadadeiras pares, as nadadeiras peitorais mais à frente, né, e as nadadeiras pélvicas mais atrás. Tá? Essas nadadeiras peitorais, elas são homólogas ao quê? Aos nossos membros anteriores, aos nossos braços, tá? E as nadadeiras pélvicas são homólogas às nossas pernas, ok? Então, o acantódio, se ele estivesse na nossa linhagem ancestral, ao invés, né, dos actinopterígios, que a gente vai ver daqui a pouco, né, a gente poderia ter muito bem 8, 10 ou até 12 membros, tá? Porque cada uma dessas nadadeiras pares aqui é homóloga a um membro, tá? dos tetrápoda. Ok? Mas essa linhagem aqui, ela se separou aí do ancestral comum dos vertebrados terrestres antes e não deixou descendentes. Ok? Então, aqui está uma reconstrução do que seria mais ou menos aí a aparência dos acantódeos em vida, né? Sempre com esses espinhos bem pronunciados aí na nadadeira. Excetuando-se aí os acantóides, né, eu tenho, então, os euteleóstomi, tá? Que vão estar divididos em 2 grandes grupos. Os sarcopterige, aqui em vermelho, e os actinopterige, aqui em verde. Tá? Esses grupos, grosseiramente, seriam correspondentes, então, aos peixes ósseos com nadadeiras raiadas. Então, aqui eu vou ter estruturas ósseas diferentes das ceratotríqueas, apoiando as nadadeiras, tá? São os raios. E aqui eu vou ter os peixes ósseos de nadadeira lobada, tá? Ao invés de ter raios ósseos apoiando as nadadeiras, eu vou ter um eixo ósseo, tá? Dentro de um lobo carnoso nessas nadadeiras que vai sustentar essas nadadeiras. E os raios vão estar presentes só lá na pontinha delas. Tá? Aqui, em Actinopterige, vai estar a maior parte da diversidade daqueles organismos que a gente chama de peixe, ordinariamente. Tá?
e aqui nos Sarcopterygi vai estar um número bem menor de espécies daquilo que a gente chamaria de peixe, né? Mas vai estar todo o restante da diversidade dos vertebrados, porque os vertebrados terrestres, os tetrápoda, são sarcopterígeos, ok? Então, as sinapomorfias de euteleóstomo, tá? Estariam aí no osso opercular, aí seria um só, né? E na estrutura aí da nadadeira peitoral, né? Da inserção da nadadeira peitoral. As nadadeiras são suportadas por raios de osso dérmico, não ceratotríqueas, né? Pode ser desde o começo, nos actinopterídeos, ou só na pontinha, nos sarcopterídeos, tá? Eu vou ter uma cauda heterocerca com um lobo epicordal, e eu já vou mostrar para vocês o que significa isso, não precisa se preocupar. Tá? Vou ter uma bexiga natatória, derivada aí do tubo digestivo, do esôfago, mas pode chamar de pulmão, que eu deixo, tá? Vou explicar daqui a pouco para vocês também. Vou ter aí a presença de uma dentição com reposição, né? Ou seja, da mesma forma aí que os condrictes, os dentinhos quebrados, eles são repostos aí por uma fileira de novos dentes em crescimento. Tá? Então, vamos ver um pouquinho da morfologia, né? Dos peixes, falando aí no termo vulgar, tá? Então, né, um peixe generalizado tem essa forma aqui fusiforme, né, hidrodinâmica, tá? E aí a gente vai ter duas regiões do corpo, né, a cabeça e o tronco, tá? Aqui no tronco a gente vai ter a presença de nadadeiras, e aí eu tenho nadadeiras pares e ímpares, né? As pares, como eu já falei para vocês, são a nadadeira peitoral, aqui numa posição mais anterior, tá? E a nadadeira pélvica numa posição mais posterior. Em alguns grupos, tá? A nadadeira pélvica pode ter andado aqui para frente, ela pode estar até mesmo à frente da peitoral, mas ela sempre vai estar mais no fundo do corpo do que na linha média. Tá? E eu vou ter as nadadeiras ímpares. As nadadeiras ímpares são a nadadeira dorsal, né? Que aí primitivamente eu tenho uma, mas posso ter mais. A nadadeira anal, tá? E a nadadeira caudal. Ok? Aqui no meio do corpo eu tenho uma estrutura sensorial chamada de linha lateral, tá? Que é um sentido meio que de tato à distância que os peixes têm, tá? E aqui eu vou ter a região da cabeça, né? Na cabeça eu vou ter o opérculo, que é o ossinho que fecha a abertura branquial, né? Os olhos, a boca e as narinas. Internamente, tá? Eu vou ter aqui, logo após as brânquias, né, o coração, tá? O coração com apenas duas câmaras. E depois aqui eu vou ter a cavidade abdominal. Aí na cavidade abdominal eu vou ter os órgãos do tubo digestivo, certo? O intestino, o baço, o estômago, o fígado, tá? Vou ter também a bexiga natatória, que vai estar ligada ou não ao esôfago, tá? Vou ter os rins aqui, ok? Bem acima dos órgãos digestivos, tá? E também vou ter aqui na mesma cavidade abdominal as gônadas, os órgãos genitais. Okay? O restante do interior do corpo do peixe é preenchido, né, por músculos, né? Cada lateral tem uma fileira aí de músculos segmentares que movimentam o corpo
né, lateralmente, fazendo aquele movimento da cauda que propulsiona o peixe na água, tá? E pelos ossos, tá? Que vão compor aí o esqueleto interno, axial, né? O crânio e a sustentação aqui das nadadeiras, tá? A nadadeira caudal, ela vai ter uma nomenclatura, tá, específica para cada tipo, beleza? Então, os peixes mais primitivos, né, os peixes ósseos mais primitivos, e também os condrictes vão ter essa nadadeira aqui com o lobo superior, tá, maior do que o lobo inferior. E aí a gente chama essa nadadeira aqui de nadadeira caudal heterocerca, tá? Por conta desse lobo superior aí maior que o inferior. A gente tem uma forma mais rara também, que nem está aparecendo aqui, tá? Que é onde o lobo inferior é maior do que o superior. Aí é uma nadadeira hipocerca, tá? E a gente tem essas duas formas aqui que também são comuns aí entre peixes, tá? Onde a gente tem essa nadadeira caudal um pouco mais comprida, tá? E idêntica aí dos dois lados, lado superior e lado inferior, tá? A gente chama essa cauda aqui de dificerca, ok? E a gente vai ter uma nadadeira caudal com os lobos de tamanhos iguais. E aí isso é uma nadadeira caudal homocerca, ok? Na nadadeira heterocerca, normalmente a gente tem a coluna vertebral invadindo, tá, o lobo superior. E a gente chama isso, então, de lobo epicordal. Tá? Nas espécies mais primitivas é o que acontece conforme a gente vai avançando na filogenia, né? A coluna vertebral, ela para, né? Ela termina antes da nadadeira caudal, ela não invade a nadadeira caudal. E o que significa esse cerca? De heterocerca? Quer dizer cauda, não lembro se em grego ou latim. Ah, sim. Entendi. Tá? Aqui está o esqueleto, não se assustem, não vou fazer vocês decorarem esses ossos todinhos. Peixe tem osso pra caramba, tá? É só para vocês terem uma ideia da complexidade do esqueleto. Então a gente vai ter basicamente aqui os elementos do crânio, e aí vão estar divididos do jeito que eu falei para vocês, né? Na aula anterior, vai estar dividido em dermatocrânio, esplancnocrânio e condrocrânio, tá? E a gente vai ter aqui os elementos do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, tá? O esqueleto apendicular é composto aí, né, pelas nadadeiras pares e suas sustentações, né, a cintura peitoral para as nadadeiras peitorais e a cintura pélvica para as nadadeiras pélvicas, né? A cintura peitoral é homóloga àquilo que a gente chama na gente de ombro, certo? E a cintura pélvica é homóloga àquilo que a gente chama na gente de quadril. Só que aqui nos peixes, tá? A cintura peitoral ela tá ligada, ela tá articulada na cabeça, então é como se o braço saísse aqui da cabeça, né? E a cintura pélvica ela não está articulada ao esqueleto axial, tá? Ela fica soltinha aqui na parte inferior do corpo, tá? Um dos grandes avanços que aconteceu na transição aí de vertebrados aquáticos para os vertebrados terrestres foi justamente a ligação da cintura pélvica com a coluna vertebral, que aí sim foi, né, passou a ser possível transmitir a força das pernas, o impulso das pernas, para o corpo, né? Antes disso, né, não dava. Tá? Então, aí a gente vai ter, né, ainda alguns ossinhos de fixação das nadadeiras ímpares, né, que é aquela espinha
incômoda que a gente não consegue tirar quando a gente come o peixe, né? Então, os raios das nadadeiras ímpares, eles têm raízes, né, que se fincam aqui e se articulam aí com a parte superior e inferior da coluna vertebral, tá? E a gente tem o esqueleto axial, que é composto aí da coluna vertebral e seus espinhos, né? E aí a gente tem os espinhos neurais aqui na parte dorsal e os espinhos emais aqui, né, na parte ventral, tá? E isso é basicamente o esqueleto de um peixe generalizado. Ok? O revestimento do corpo ele é feito por escamas, né? Assim como as escamas em forma de dente dos condrictes, essas também são remanescentes, né, daquela armadura óssea externa dos ostracodermes. O que aconteceu é que essas escamas, com exceção das escamas ganoides, tá, que são essas aqui, em forma de losango, tá, elas perderam quase toda a biomineralização e aí são compostas basicamente de material córneo, tá? Muito pouco mineralizado. E aí elas estão embebidas na epiderme, tá? Então essas escamas, elas são o resquício da armadura óssea externa dos ostracodermes e elas são homólogas aos anexos da pele dos vertebrados terrestres. Então, as escamas dos répteis, as penas das aves e os pelos dos mamíferos, eles são homólogos aqui a essas escamas dos peixes. Tá? Então, eu vou ter alguns tipos de escama. A placoide a gente já viu, que é aquela que parece um dente. Tá? A gente vai ter a escama ganoide, ela não tem aquela estrutura de dente, mas ela ainda vai ter uma camada biomineralizada muito espessa por cima, tá? E aí a gente vai ter esses dois tipos, né, que não são biomineralizados, são as escamas cicloides. A maioria das escamas de peixe que a gente conhece tem esse tipo aqui. E aí a gente vai ter as escamas quitenoides, que tem esses espinhozinhos aqui, né, na parte anterior, tá? Aqui a gente tem exemplos de nadadeiras, né? Um robalo aqui, só para os pescadores ficarem com água na boca, né? Os pescadores hipsívoros, tá? Então aqui dá para a gente ver muito bem aí as nadadeiras, tá? Tanto as pares quanto as ímpares, tá? Então aqui eu tenho as nadadeiras peitorais, escondidinha aqui embaixo das nadadeiras peitorais eu tenho as pélvicas, aqui no robalo eu tenho duas nadadeiras dorsais e uma anal, tá? E a nadadeira caudal, obviamente, aqui, tá? Essas nadadeiras, né, têm várias funções, tá? A nadadeira caudal é a principal fonte de propulsão aí dos peixes, tá? E as outras têm a função de estabilizar a natação, tá? Porque o peixe, ele, né, rolaria, né, dentro do próprio eixo loucamente se ele não tivesse nadadeiras para estabilizar. Então, ele vai ter, né, essas nadadeiras ímpares aqui verticais e as nadadeiras pares numa posição um pouco mais horizontal e vai, né, vai servir para que esse impulso gerado, né, pela cauda não faça o peixe girar localmente no próprio eixo, né? Então vai ser uma força que vai impedir o peixe de ficar, né, se movimentando aí sem direção, tá? É mais ou menos o mesmo efeito da cauda dos aviões, né? Você tem aquela cauda vertical e as caudas horizontais, e aí é isso que faz com que o avião siga o seu voo de maneira reta, né? Sem ficar
escorregando, caranguejando, né, ou então rolando no próprio eixo. Ok? Aqui, né, na cabeça, a gente ainda tem um mecanismo de protrusão de mandíbula, tá? Em praticamente todos os peixes ósseos, tá? Que é uma tática aí de predação. Tá? Então, a articulação dos ossos da mandíbula permite que essa mandíbula seja jogada para frente, tá? E aí, quando essa mandíbula é jogada para frente, ao mesmo tempo os opérculos são abertos, tá? E aí o que vai acontecer? O volume da cavidade oral, né, o volume da boca, aumenta rapidamente, e a água que está ali à frente, né, por causa desse aumento de volume, é sugada para dentro da boca. Então, qualquer organismo que tiver aqui na frente vai ser sugado também e capturado aí com mais facilidade. Em euteleóstomo, tá? A gente teve um surgimento muito importante, né, de um órgão muito importante, que vai ser de suma importância, principalmente lá para os sarcopterídeos e para os vertebrados terrestres, tá? Que é a bexiga natatória, mas como eu falei, né, mais propriamente chamada de pulmão. Então, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Pulmão não é coisa de vertebrado terrestre. O pulmão não evoluiu nos vertebrados terrestres. O pulmão evoluiu nos peixes, tá? Ele evoluiu no ancestral comum de Sarcopteris e Actinopteris, tá? Vou explicar por quê, né? Como eu disse a vocês, né, muito da evolução de peixes se deu em ambientes de variação extrema de salinidade e de oxigenação. Então, né, esse ancestral comum aí dos euteleóstomos provavelmente viveu em um ambiente desses, tá? E aí, então, ele passou a extrair oxigênio do ar, graças aí a uma bolsa formada aí por uma evaginação do esôfago, né? E aí essa bolsa, sendo bastante vascularizada, né? Então bastante irrigada com sangue, ela conseguia fazer a troca gasosa, né, entre oxigênio e gás carbônico através do ar, permitindo então que esse peixe sobrevivesse em águas praticamente sem oxigênio, tá? E aí isso se tornou a bexiga natatória, mas surgiu como um pulmão, né? E continuou como um pulmão na linhagem dos sarcopterídeos e dos vertebrados terrestres. Nos actinopterídeos, né? Aí a função de pulmão foi perdida e ficou só a função de bexiga natatória, tá? Tanto que nos actinopterídeos mais basais, a gente tem a bexiga natatória ainda ligada ao esôfago e ela ainda é capaz de trocar gases com o ar, tá? Em outros peixes mais avançados, essa ligação com o esôfago foi perdida e aí a bexiga troca gases, né? Ela se enche e se esvazia diretamente com o sangue. Tá? E aqui tem uma tomografia que mostra, né, a irrigação da bexiga natatória para vocês verem o quanto que ela é vascularizada. E para que serve a bexiga natatória nos actinopterídeos? Né? Vocês lembram que eu falei que os condrictes eles tinham um problema de flutuabilidade? Se eles parassem de nadar, eles afundavam? Né? Os actinopteris, né, aliás, os euteleóstomos, né, todos eles têm a bexiga natatória, eles não têm esse problema por causa da bexiga natatória. Porque, como é um órgão que está cheio de gás ali dentro do corpo, né, ele funciona como se fosse uma boia. Então, ele garante ao peixe aquilo que a gente chama de flutuabilidade neutra.
né? Então, se o peixe parar de nadar, ele não vai nem afundar e nem boiar, né? Porque o volume da bexiga natatória se altera para garantir que o peixe permaneça na profundidade que ele quer. Então, se ele mergulha mais fundo, a bexiga natatória esvazia, né? E aí o peixe fica mais denso. E ele consegue ficar lá no fundo, na profundidade que ele quer. Se o peixe sobe, a bexiga natatória infla mais, né? Ele fica menos denso, ele consegue ficar lá na profundidade que ele quer. Tá? Então, com isso, a bexiga natatória se tornou aí de um aparato respiratório para um aparato de manutenção aí da flutuabilidade neutra nos euteleóstomo. Tá? Na água, aí a gente vai ter respiração realizada pelas brânquias, né, que são né, chamadas popularmente aí de guelras. Tá? Essas brânquias elas estão sustentadas aqui pelos arcos branquiais, que a gente já está vendo lá desde a outra aula, né? E por dentro dela passam vasos sanguíneos. Tá? E aí esses vasos sanguíneos vão se ramificar, né? E vão irrigar aqui o filamento da brânquia todinho. Tá? E aí também vão estar em contato, né, com uma grande superfície, em contato com a água, vão fazer as trocas gasosas com a água. Tá? Mas a brânquia só funciona na água, porque na terra ela colapsa, né? Ela gruda, e aí ela não consegue fazer troca gasosa de nada. Tá? Mas além de participar da respiração, né, outras coisas também se difundem além dos gases para a água pelas brânquias, como, por exemplo, a amônia, né, que é a excreta nitrogenada. Então, a excreção, né, nos peixes ela é feita tanto pela brânquia quanto pelos rins. Né? O rim já vai ser daquele tipo glomerular, que a gente já viu lá no comecinho dos deuterostômios, então ele não vai drenar do celoma, ele vai drenar do sangue. Né? Então, ele vai retirar amônia, água, né, e outros íons em excesso do sangue e vai jogar diretamente aqui na cloaca. Tá? Então, o peixe consegue se livrar dos resíduos tanto pela brânquia quanto usando os rins. Em termos de reprodução, diferentemente dos condrictes, né? Como eu falei, os condrictes têm fecundação interna. Aqui nos osteíctes a gente vai ter a fecundação externa, ou seja, a fêmea e o macho liberam os seus gametas na água, né? O macho joga os espermatozoides na água, a fêmea joga os óvulos na água, e aí os gametas vão nadar pela água para conseguir se encontrar e realizar a fecundação. Tá? E aí, o que vai acontecer? Após o desenvolvimento embrionário, vai sair do ovo, vai eclodir uma larva, né, uma forma larval, tá? Que é bem diferente do adulto, e aí, conforme ele vai crescendo, ele vai sofrendo sua metamorfose até chegar na forma de adulto. Como eu falei, em termos de diversidade, a gente tem euteleóstomo dividido em sarcopteris e actinopteris. Tá? Só para vocês visualizarem melhor, os sarcopteris, então, vão ter esse eixo ósseo aqui, tá? Dentro das nadadeiras. Então, ele só vai ter raios lá na pontinha da nadadeira. E esse eixo ósseo aqui, ele é homólogo, né, aos ossos dos membros aí dos vertebrados terrestres. Tá? Só que nos vertebrados terrestres a gente vai ter o eixo ósseo formando o próprio membro, né, com dígitos no final, e aqui nos sarcopterídeos não. Né? Esse eixo ósseo ele vai estar
encerrado dentro de um lobo carnoso e eu não vou ter dígitos, tá? Aparecendo lá no final da nadadeira. E eu vou ter os actinopterídeos, né, que ao invés de um eixo ósseo, as nadadeiras vão estar sustentadas por raios ósseos desde o comecinho ali. Tá? Os actinopterídeos, eles são o maior grupo de vertebrados, contando aí, né, com 23 mil espécies e com várias espécies novas sendo descritas a cada dia. Tá? Então, podem ver aí que não tem lobo carnoso, tá? Os raios ósseos, eles saem desde o comecinho da nadadeira. Sarcopterígeo está aqui, actinopterígeo está aqui, como a gente já viu. Tá? Então, vamos começar a dar uma olhada aí nos actinopterídeos. Ok? Então, vou ter os actinopterídeos divididos nesses grupos aqui, né? Polipteriformes, paleoniscoides, acipenseriformes, neopterígeo, esse grupo todo aqui, e aí em neopterígeo, lepizosteiformes, amiiformes, folidoforiformes e teleósteo. Tá? Muitos desses não são conhecidos de vocês porque são peixes com pouquíssima divulgação aí, né? Não aparecem aí nos programas de pescador, do Discovery, do National Geographic, né? E tem distribuições geográficas limitadas. O que a gente conhece mais é esse grupo aqui dos teleósteos. Tá? Sinapomorfias de actinopterígeo, né? Vamos ter os raios ósseos sustentando as nadadeiras diretamente da base, né? E não só na ponta. Primitivamente, apenas uma nadadeira dorsal, tá? Primitivamente também uma nadadeira caudal heterocerca, com a coluna invadindo, né, com o lobo epicordal, lá, a coluna invadindo o lobo superior. Escamas sem camada de cosmina, né, que vai ser aquela substância biomineral, vai ser outra substância, né, que a gente chama de ganoína. Tá? E mesmo assim, conforme a gente avança na filogenia, a tendência evolutiva é as escamas ficarem cada vez menos biomineralizadas. Tá? Vamos ter aí os olhos grandes e a cabeça rombuda, né? Aquela cara típica de peixe que a gente conhece. Tá? Então, aqui estão os grupinhos de peixes, como eu falei, né? Agrupados aí na filogenia. Tá? Vou falar deles um por um, né? Na base, a gente tem um grupo fóssil, na verdade é um grupo não monofilético, é uma assembleia que reúne vários actinopterídeos primitivos, né, que a gente chama em conjunto aí de paleoniscoides. Tá? O interessante é que, embora eles estejam extintos, tenham convivido ali com os primeiros dinossauros, né, e depois foram extintos, existem várias convergências morfológicas para peixes atuais. Né? Então, a gente tinha aqueles mais alongados, fusiformes, como um peixe-agulha, né? Tínhamos os mais gordinhos, aí, como um acará, né? Esses em forma achatada de losango, também como um acará. Tinha os alongados com cauda de ficerca, tá? Então, muitos nichos ecológicos de hoje poderiam estar ocupados por esses bichos aqui no passado. E a gente teve uma evolução com convergência morfológica para muitos grupos, tá? Depois que eles foram extintos. Então, assim, a gente tem essa cabeça mais chata, né? Sem uma ponta, ok? E, normalmente, uma cauda homocerca ou hipocerca.
Tá? O grupo seguinte que a gente vai ter seria o mais basal aí, entre os actinopterídeos viventes, né? São os polipteriformes. Né? Ele é normalmente considerado aí como o mais basal dos actinopterídeos. É um peixe africano chamado bichir. Tá? Apesar dele ele ser considerado na base, né, essa posição filogenética dele é polêmica, e aí tem alguns pesquisadores que consideram ele um pouquinho mais derivado, outros não, tá? E aí fica em aberto meio que a posição deles. Tá? A gente não tem dele por aqui, muito pouco conhecido. Tá? São caracterizados aí por essa nadadeira dorsal bem dividida, né? E por essa série de ossos aqui pré-radiais, tá? Nas nadadeiras pares. O outro grupo que a gente vai ter são os acipenseriformes, tá? Mais conhecidos como esturjões. O esqueleto ósseo foi parcialmente perdido, as escamas também, tá? E eu vou ter mais raios do que elementos ósseos nas nadadeiras. Tá? Esse grupo ele enfrenta um perigo de extinção muito grande, a gente já vai ver por quê. Tá? Ele vai incluir o esturjão, que a gente vê aqui, parece um tubarão, mas não é. Tá? E os peixes espátula, que são esses peixes que têm esse focinho comprido aqui, chato, né? Que comporta um órgão eletroreceptor. Tá? E como eu disse, né, eles estão aí em perigo de extinção, porque o esturjão ele é a fonte daquele negocinho que a gente chama de caviar, né? Aquele alimento que a gente chama de caviar, que é nada mais, nada menos do que os ovos, né, do esturjão conservados aí em uma solução de água salgada. Tá? Então, retira-se os ovos do esturjão, pesca ele, né? Retira os ovos e aí se faz o caviar. É caríssimo, né? Uma coisa consumida aí apenas pelas elites e põe em perigo, né? As populações de esturjão, porque é uma tentação muito grande aí para as populações mais pobres e que vivem à beira dos rios, né? Porque como o negócio é muito caro, o cara não vai querer saber se a espécie é protegida ou não. Né? Se ele achar um esturjão que tenha bastante caviar, ele pode vender aquele esturjão e garantir a alimentação dele por vários meses. Né? Então tem que ter um trabalho muito, muito dedicado, muito intenso aí de conservação, porque os esturjões estão acabando na natureza graças a essa grande procura. O certo era, né, buscarem alternativas de cativeiro, mas infelizmente no mercado de luxo, né, o caviar que o povo sabe que é capturado na natureza tem um preço maior do que o caviar do esturjão criado em cativeiro. Né? Como eu sempre digo, o rico tem que acabar. Concordo. Bom, aí tem... Oi? Concordo, só dizer isso. Então, aí a gente tem, depois dos acipenseriformes, os neopterídeos, né? E aí os neopterídeos vão ser caracterizados aí por modificações nos ossos, né, da boca, maxilar e mandibular, tá? Uma câmara oral e branquial, né, otimizada para aquele processo de aumento de volume repentino e sucção de alimento, tá? Um processo coronoide na mandíbula, tá? E aí a gente vai ter mais um representante desconhecido, né, aí nos neopterídeos. São os lepizosteiformes, esses aqui não são africanos, eles são exclusivamente aí, ocorrentes na América do Norte. Lá eles são conhecidos como gar, né? E assim, aqui no Brasil não tem deles, então eles não têm um nome vulgar,
mas eu já vi o Discovery naqueles programas de pescaria traduzindo como boca de jacaré, né? Por motivos óbvios, né? A boca dele parece uma boca de jacaré, tá? Esses caras aqui, eles ainda têm uma armadura óssea pesada, né? Na forma daquelas escamas ganoides que a gente falou. É um peixe bem grande, né? Bem pesado e com uma armadura invejável. Parece mesmo com um crocodilo, tá? E aí ele tem esse focinho comprido aqui que rendeu aí o nome dele de boca de jacaré. Outro representante dos neopterídeos que também é norte-americano, né, são os amiiformes, né, o amia calva. Tá? Esses aqui já são mais parecidinhos aí com um peixe normal, tá? Só que a gente ainda sabe que se trata de um grupo primitivo por causa, né, da coluna vertebral invadindo lá a parte de cima da cauda ainda. Como eu falei, nos grupos mais avançados de peixe, né, a coluna vertebral ela termina antes, né, de começar a nadadeira caudal. Tá? Uma característica peculiar, né, é que eles nadam né, de maneira rápida utilizando a cauda, mas de maneira mais lenta, ondulando a nadadeira dorsal, ao invés de ondular o corpo, né, para nadar, como fazem a maioria dos peixes. Tá? Então, tirando aí os esturjões, né, as âmeas e os gars, o que a gente tem que seriam seria o maior clado de peixes, né, que são os teleósteos, peixes teleósteos. Tá? Que seriam esses caras aqui, que é onde está encerrada a maior diversidade dos peixes. Tá? Então, aqui eu tenho os teleósteos, tá? E aí eu vou ter basicamente 4 grupos, tá? Os osteoglossomorfa, os elopomorfa, tá? Os otocéfala e os euteleósteos. A gente vai ter, então, como sinapomorfias dos teleósteos, né? Raios uroneurais sustentando a cauda, ou seja, a coluna vertebral ela não invade a cauda, e aí saem raios ali da coluna vertebral, raios ósseos que sustentam a nadadeira caudal. Tá? Eu vou ter placas dentárias nas brânquias, tá? Então, a gente começa a ter o surgimento aí de dentes fora dos ossos maxilares, é uma característica bem conspícua aí dos peixes teleósteos, tá? Temos um osso uroial, que também está lá na cauda, sustentando a nadadeira caudal. Uma pré-maxila móvel, tá? Aumentando ainda mais a capacidade de protrusão da boca, que a gente viu. Tá? E é isso. Teleoste é um grupo relativamente novo em se tratando de peixe, né? Eles surgiram aí contemporaneamente aí aos dinossauros, né? Lá no período Triássico, e aí a maioria dos grupos modernos surge no finalzinho da era dos dinossauros, lá no período Cretáceo. E aí eu vou ter, como eu falei para vocês, né? Os osteoglossomorfa, os elopomorfa, os otocéfala e os euteleósteos. Tá? Uma tendência evolutiva dentro dos peixes teleósteos é a redução, então, de elementos ósseos esqueléticos. Né? Então, a gente pega um teleósteo basal, como um pirarucu, né? Que é um osteoglossomorfa. Né? A gente ainda vai ter bastantes elementos ósseos aqui no esqueleto. Né? Se a gente pegar um carinha mais derivado, como um marlim, né, que já é um euteleóste, vocês vejam aí que o esqueleto é bastante simplificado e reduzido. Tá?
Outras tendências de modificação de estruturas são, né, as duas condições da bexiga natatória, né? Então, nos grupos mais basais, eu tenho uma condição chamada de fisóstoma, né, em que a bexiga natatória ainda retém a sua ligação aí com o esôfago, e aí o peixe ele enche ou esvazia, né, a bexiga natatória engolindo ou expelindo ar, e eu tenho a condição fisóclista, né, que é a bexiga natatória completamente separada do aparelho digestivo, e então enchendo e esvaziando através da troca gasosa com o próprio sangue. Tá? Outra tendência, tá, é a transformação aí da nadadeira caudal de heterocerca para homocerca, né? Então a gente tem uma tendência a que os lobos da nadadeira caudal eles fiquem iguais, né? E a gente tem também um deslocamento da nadadeira dorsal para uma posição mais posterior, tá? E a posterior subdivisão dessa nadadeira dorsal em duas ou mais nadadeiras dorsais. Tá? Outra coisa é a posição relativa das nadadeiras pares. Nos grupos mais basais, né, eu vou ter a nadadeira peitoral e a nadadeira pélvica bem no fundo do corpo, né? E a nadadeira peitoral numa posição anterior e a nadadeira pélvica numa posição posterior. Tá? Conforme eu vou avançando na filogenia, né, eu tenho a nadadeira peitoral se posicionando cada vez mais acima, né, cada vez mais próximo à linha média do corpo, tá? E eu tenho a nadadeira pélvica avançando para uma posição cada vez mais anterior, até, né, que nos percomorfa, né, nos pterídeos mais avançados, eu vou ter nadadeiras pélvicas que estão até mesmo à frente das nadadeiras peitorais. E a nadadeira peitoral está aqui, né, bem na linha média do corpo. Falando, então, dos grupos aí de Euteleoste, tá? Vou dar uma amostra aí de cada grupo para vocês. A gente vai ter os osteoglossomorfa, né, que são aí bichos de água doce, tá? Tem uma característica língua óssea e áspera, aí o nome osteoglossomorfa, né? E aí são representados, né, pelo aruanã e pelo pirarucu, né, que até hoje é o maior peixe de ósseo de água doce que existe. Tá? Quem conhece aí o Pará, o Amazonas, né, nos mercados o pessoal vende a carne, né, do pirarucu e vende a língua do pirarucu que se usa como lixa. Né? Tem outros representantes menos conhecidos, né, como os peixes faca e os peixes elefantes, né, que são aí espécies africanas. O outro grupo, né, o próximo grupo, se chama Elopomorpha, tá? E aí vai ser representado por bichos aí que são pouco conhecidos aqui no Brasil também, né? São os tarpões e os peixes-rato, tem uma forma mais normal, e por bichos que são bem conhecidos aqui, como as enguias, tá? A moreia, a famosíssima moreia dos recifes de coral aqui do Brasil, é uma enguia. Tá? A principal característica dos elopomorfas é a presença de um estágio larval, tá? Que é totalmente transparente, chamada de larva leptocéfala. Então, vocês podem ver nessas filmagens aqui que o bicho parece que é feito de vidro. Né? Até a hemoglobina é transparente.
Aí depois que o bicho sofre a metamorfose, sai do estágio larval, aí ele desenvolve uma cor. Eu não sei se alguém já viu algum bicho desse, mas é bem legal. Tá? Essa larvinha leptocéfala é o que une aí os elopomorfos. Tá? E aí, como eu falei, a gente tem o tarpão, né? E o peixe-rato, são bichos relativamente grandes aí, apreciados pelos pescadores. E a gente vai ter os anguiliformes, né? Que são as enguias, são esses peixes compridos aí com aparência de cobra. Né? Aqui é a nossa famosa moreia. Ah, mas tem as enguias europeias aí, enguias na Nova Zelândia, todos esses bichos aí mais ou menos alongados pertencem a esse grupo dos elopomorfa anguiliformes. Tá? Inclusive aquela enguia abissal, né, que é capaz de engolir um bicho maior do que ela mesma. O próximo grupo, né, já vimos os osteoglossomorfos e elopomorfa. Tá? Próximo grupo que a gente vai ver são os otocéfala, tá? Que estão divididos aí em clupeomorfa e ostariofise. Os otocéfala vão possuir aí todos eles modificações da bexiga natatória envolvendo o sentido da audição, tá? Então todos eles têm algum mecanismo ligado aí à bexiga natatória que vão turbinar aí o sentido da audição desses peixes, tá? E também o grupo é unido por caracteres moleculares. Essa bexiga serve para tudo, né? Oi? Essa bexiga serve para tudo, né? A bexiga é aquilo que faz ele flutuar. Não, sim, mas ela serve para tudo. Audição. Ah, sim, sim. Ela evolui. É um órgão multifunção. É. Só um instantinho, estão me chamando aqui embaixo. Só um instante. Oi? Tá bom. É um órgão coringa, né? Serve para tudo. Respirar, flutuar, ouvir, né? E são evoluções independentes, tá? A gente vai ver aqui. Clupeomorfa é um grupo bastante conhecido, né, da gente, né? São assim o recurso pesqueiro mais importante do mundo, tá? Porque são aqueles peixinhos de pequeno porte que nadam em grandes cardumes, são filtradores de plâncton, tá? Aqui eu tenho um fóssilzinho, né, de um arenque, mas pela forma já dá para chutar quem também pertence aqui a esse grupo, né? São os arenques, sardinhas e anchovas, tá? Então eu tenho aí como características dos clupeomorfa uma condição chamada de condição otofísica, tá? Que é uma bexiga natatória que cresce e se estende até o crânio, né? E aí ela toca o ouvido interno. Então ela se torna um condutor de som. O ar dentro da bexiga natatória vai conseguir conduzir o som até o ouvido interno, tá? Aumentando aí a audição do bichinho. E eu vou ter escudos ósseos, né, na borda ventral
e na borda dorsal do corpo. Isso aí, quando a gente pega uma sardinha, a gente consegue ver, né? Que ali nas bordinhas do corpo tem escamas que, né, que são bem afiadas. Uma proteção contra a predação. E aí, como eu falei, exemplos, né, são as sardinhas e arenques, da família Clupeidae, e também as anchovas, da família Engraulidae, né, e outros bichinhos menos conhecidos, tá? Mas todos com essa característica de serem planctívoros de pequeno porte. Já os Ostariophysi, né, já são aí de um ambiente completamente diferente, tá? Eles representam aí a maior radiação, né, de peixes de água doce, tá? 68% das espécies de água doce são Ostariophysi. E aí eu também vou ter aqui uma modificação da bexiga natatória, tá? Só que ao invés de ser essa condição otofísica, vai ser um órgão chamado de aparelho weberiano, tá? Que ao invés da própria bexiga tocar lá no ouvido interno, eu vou ter uma série de ossos que liga, então, faz a conexão da bexiga natatória ao ouvido interno, aumentando aí também a capacidade de audição, tá? E eu vou ter a produção de um feromônio de alarme, né, que auxilia aí, né, na defesa contra predadores. Então, se o bicho sofre algum estresse, ele solta essa substância de alarme e então o cardume inteiro vai ter uma reação automática de fuga, né, de nadar e se aglomerar, e então se proteger aí em números, tá? Como uma reação a esse disparo dessa substância na água. Bom, vou ter aí entre os subgrupos de Ostariophysi os cipriniformes, né? Que são aí as popularíssimas carpas, né? Muito conhecidas aí da Ásia. Para quem conhece lá o bairro de Madureira, né? É aquele peixe que tem, aquele peixe grandão, muitas vezes laranja, outras vezes branco, que tem lá naquela galeria dos peixinhos, são carpas. Tá? Alguns peixes limpa-fundo também são desse grupo. Vou ter os caraciformes, né? Os caraciformes aí são um grupo primariamente tropical, então vai ter muito aqui na América do Sul, embora também tenha na Ásia, né, e na África. Então eu tenho aqui Proquilodontide, que é o peixe dourado, de água doce, a leste, que é esse peixe tigre, né, que é africano, Cynodontidae, que é o peixe cachorra, que é aqui da América do Sul. Tá? Dentro de Caraciformes, eu tenho a família Caracidae, é a maior família de Caraciformes, né, e vai ter como membros aí, né, uma variedade muito grande, tanto morfológica quanto ecologicamente, de membros. Tá? Então, a gente vai ter Caracidae, né, desde aqui o pequenininho, né, e Pacífico lambari, né, até a temível piranha. Tá? São da mesma família, passando aí pelo pacu e pelo tambaqui, que são peixes comestíveis aí muito apreciados. Tá? E, além disso, né, qualquer pescador de rio conhece, né, também é da família Caracidae, a traíra. Né, talvez aí o peixe de rio mais comum e um dos mais apreciados também pelos pescadores e piscívoros.
O outro grupinho de Ostariophysi são os siluriformes, né? Os siluriformes são conhecidos coletivamente aí como bagres, tá? E aqui eu tenho um exemplo raro de peixe, né, de água doce que voltou para água salgada. Então eu tenho bagres de água doce, bagres de água salgada, tá? E então esse grupinho dos siluriformes é notório aí por ter alguns táxons que atingem tamanhos monstruosos, tá? Como é o caso aqui do bagre europeu. Vocês podem ver aqui como é que o bichinho é formoso, né? Pequenininho. Né? Mas aqui no Brasil a gente também tem alguns bagres de grande porte, né? Principalmente aí no norte e no centro-oeste do Brasil, né? Onde a gente tem aí a piraíba, né? O filhote. Não sei por que chamam de filhote um bicho desse tamanho, né? E a pirarara, que é um pouquinho menor, mas não deixa também de ser bem impressionante. Aparentados aí os siluriformes, a gente tem os gimnotiformes, né, que é o grupo do peixe elétrico ou poraquê, como eu te falei, o Karine, né? Esses bichos, então, eles têm a forma alongada, como de uma enguia, tá? E eles possuem, então, músculos modificados, assim como as arraias elétricas, né, que funcionam aí como baterias em série, tá? E então são capazes de gerar descargas elétricas de grande potência, tá? Eu acho que aí de 800 volts até 800 volts a 1 ampere e meio, que segundo um amigo meu físico é forte pra caramba, né? Dá para matar uma pessoa. Eles não têm essa nadadeira em cima, né? Na parte de cima do corpo. Ou tem? Não tem nadadeira Não tem. dorsal, né? Tem essas peitoraizinhas aqui e, se não me engano, só tem uma nadadeira caudal lá de ficerca, tá? Uhum. Parece uma cobra mesmo. É bem Quase pequenininha não a parece nadadeira. peixe. Bem pequenininho. Tem uma lenda que o pessoal lá no Pará conta, né? Sobre o peixe elétrico e a nadadeira dele, né? Não é nada sobre eletricidade. Por incrível que pareça, o pessoal lá corre atrás desses peixes, né? Parece que eles são um pouco difíceis de achar no Pará, são mais comuns aí para mata bem fechada. Aí dizem que o cara que, né, conseguir pegar esse peixe, cortar as orelhas dele, né, que é como eles chamam aqui a nadadeira peitoral, e o cara fizer um corte aqui embaixo da pele e enfiar essa nadadeira dele debaixo da pele, né? Depois que a ferida sarar, se o cara aguentou, ele fica tão forte que ele consegue deitar ou desmaiar uma pessoa com um tapa só. Meu Isso foi Deus, um amigo meu que estava trabalhando é comigo muito na consultoria lá do criativo. Pará. Muito criativo para inventar um Impressionante negócio essas desse. lendas populares. Ele falou assim, ó, eu queria achar um cabra que fez isso aí, que conseguiu fazer isso aí, porque eu não tenho coragem de fazer isso nem em nome da ciência, não. Eu queria achar pelo menos um que conseguiu fazer. Mas fica aí no registro dos causos, né? Como eu falei mais cedo para uns amigos, hoje tem gente que é pesquisador e deixa fumo de rolo para o curupira antes de entrar no mato, então vale tudo. Bom, vamos para os próximos, então, são os Euteleosteis, né? O último grupinho que a gente vai ver aqui em azul, tá? E aí também, né, como contém aí uma diversidade muito grande de bichos, de peixes, tá? Ele vai estar subdividido. Os euteleósteos vão ter aí
caracteres compartilhados aí no desenvolvimento da coluna vertebral, tá? E vão ter uma cartilagem caudal mediana. Tá? Então, no meio daqueles raios todos ali, ainda vai ter um pedacinho de cartilagem. Vou ter os protacantopterídeos, né? São os euteleócitos mais basais, e aí a gente tem dois grupos principais, os argentiniformes e os salmoniformes. Tá? A principal característica deles é ter aqui uma nadadeira dorsal falsa, né? Feita de gordura, ao invés de ser uma nadadeira verdadeira com raios. Os argentiniformes, eles são peixes aí bizarríssimos de grande profundidade. Tá? Aqui a gente tem o peixe barril, ok? Que é um peixe aí de profundidades abissais, tá? E que, assim, é um dos peixes com a morfologia mais bizarra que eu já vi, né? Vocês devem estar pensando que isso aqui, por exemplo, são os olhos e que ele tem uma carinha de triste, mas isso aqui não são os olhos, isso aqui é o nariz, né? Os olhos, na verdade, são essas bolas aqui que estão dentro da cabeça, que é transparente. Então, os olhos desse bicho né, mudaram de uma posição lateral para uma posição vertical. Eles ficam permanentemente olhando para cima, né? E aí, por eles estarem dentro da cabeça, o domo da cabeça, que o topo do crânio se tornou transparente, tá? Eles têm uma sensibilidade altíssima à luz, porque esses bichos vivem no escuro total, né? E aí, se eles veem alguma luz, eles vão procurar, né? Porque pode ser alguma presa em potencial, né? Então, aqui está uma visão um pouquinho mais de frente. Então, os olhos ficam aqui dentro da cabeça, a cabeça é transparente, isso aqui que parece olho, na verdade, é o nariz. Bizarrice em nível máximo. Peixe é bizarro. Peixe é bem, bem bizarro. O outro grupinho são os salmoniformes, e esses aí são nossos conhecidos também, né? São os salmões e trutas, tá? Um dos maiores recursos pesqueiros e ecológicos de todo o hemisfério norte, né? Então, a gente tem aí ecossistemas inteiros que são sustentados aí pela migração do salmão, né? O salmão é anádromo, ele vive no mar, né? E aí ele sobe os rios para se reproduzir em grandes quantidades, e ele vai lá, se reproduz e depois ele morre. Tá? E aí os rios ficam lotados de recursos alimentares que praticamente todos os animais carnívoros vêm consumir. Tá? Temos aí a seguir, né, dos protacantopterídeos neoteleóstei, são todo o restante dos teleóstei, e aí a gente vai ter os acantomorfa, né? A acantomorfa vai ser o grupinho em que a nadadeira dorsal, né, vai substituir seus raios anteriores moles, tá, por espinhos duros, e aí a gente vai ter o peixe opa, né, que é um dos únicos peixes né, um dos únicos peixes de sangue quente, tá, conhecidos. E vai ter o regaleco, que é esse peixe comprido aqui, né, que é muito grande, também chamado de peixe remo, tá? Ele chega aí a uns 11 metros de comprimento, e provavelmente é a fonte aí das lendas, né, de marinheiros que viram serpentes marinhas, né? Provavelmente eles avistaram esse peixe aqui vindo de grandes profundidades para as profundidades menores, e aí ficaram assustados com o tamanho e com os enfeites da cabeça dele, mas é um bicho inofensivo. Tá? Ainda dentro dos acantomorfa, a gente vai ter aí um grupo chamado Paracantopterígeo,
né, que vai incluir os gadiformes e os lofiformes. Gadiformes é o grupo do bacalhau, né? Então, quem nunca viu um bacalhau com cabeça, ei-lo aqui. Tá? Se tiver algum vascaíno aí... Obrigado, professor, por essa oportunidade. Eu sempre sacaneio os vascaínos quando eu passo esse slide aqui. Então, esse aqui é o bacalhau, né? Em Premiere com cabeça. Tá? Aprendam a diferenciar, aproveitem e aprendam a diferenciar para comprar no Natal, né? O bacalhau de verdade ele tem 3 nadadeiras dorsais, tá? Se não tiver 3 nadadeiras dorsais, é genérico, não é bacalhau de verdade, não. E aí a gente vai ter o peixe-sapo também, que é o lofiforme. Aquele peixe que tem uma minhoquinha na cabeça que usa como isca, né? E que fica camufladão lá no fundo, né? Só atraindo aí outros peixes com essa iscazinha falsa que ele tem na cabeça para dar o bote quando a vítima chegar perto. E o teleósteo está aqui, né? Aí a gente vai ter os acantopterídeos, tá? Vamos ter aqui as últimas séries que a gente está vendo, né? São os caras com nadadeiras espinhosas, tá? Tem mais modificações aqui na maxila, sempre, né, auxiliando aquele processo de protrusão da mandíbula, né? Aqui a gente vai ter uma mandíbula faríngea, né? Então, além da mandíbula da boca, esses bichos têm uma segunda mandíbula na faringe. Então, quando ele abre a boca e suga, né, a presa, né, por aquele aumento de volume da cavidade oral, ainda vem de lá de dentro da faringe uma segunda mandíbula, prende a presa e leva ela para ser engolida. Né? Temos 2 nadadeiras dorsais, sendo que a anterior sempre com espinhos. Tá? E as nadadeiras pélvicas e anais também com espinhos. Tá? E, como eu falei lá no slide anterior, né, nesse grupo aqui, as nadadeiras pélvicas sempre estão em posição anterior às nadadeiras peitorais. Elas já andaram, já estão na frente ali das nadadeiras peitorais. E as nadadeiras peitorais, ao invés de estarem no fundo do corpo, estão posicionadas ali no meio da altura do corpo. Vamos ter aí os mugilomorfa, conhecidos aí popularmente como tainhas. Tá? Tem de água doce e água salgada. Quem costuma frequentar a região dos lagos ali, a Lagoa de Araruama, né? Tem os peixinhos bem puladores, né? Você tá lá na praia e de repente você vê um peixe saltando. Normalmente é uma tainha, né? Habitante famoso aí da Lagoa de Araruama. Infelizmente, da última vez que eu comi estava muito boa, mas eu passei mal pra caramba, não sei porquê, devem ter fritado em óleo velho. Né? Temos os aterinomorfa, tá? São peixes aí especializados em viver próximo à superfície. Também temos 2 frequentadores aí da Lagoa de Araruama, né? O peixe agulha, né? Essa agulhinha aqui, e a manjubinha, né? Muito famosa também. E a gente vai ter os ciprinodontiformes, tá? Que são aí a maioria daqueles peixinhos pequenininhos que a gente usa em aquarismo. Né? Então, vai ter as pecílias, eu já tive as molinésias, eu já tive vários peixinhos desses de aquário, que eu tinha aquário quando eu era pequeno. Hoje em dia não tenho mais coragem, não, até porque eu tenho gato. Né? E vai ser uma tentação irresistível para ele ver os bichinhos ali, né? Ali nadando no vidro. Tá?
A maioria deles tem fertilização interna e são vivíparos, né? Eles dão à luz aos filhotes já formados completamente. Percomorfa é o grupo mais avançado aí da filogenia de Actinopteris, né? E aí eu vou ter alguns carinhas famosos, né? Como os hipocampos, né? Os cavalos marinhos, os linguados, né? Os atuns, os peixes-espada, né? Todo aquele restante dos grandes grupos de peixe, tá? Vão estar aí em Percomorfa. É o maior grupo, então tem o maior número de espécies. Tá? Então, aí a gente termina a nossa viagem pelos actinopterígios e vamos começar agora a falar dos sarcopterígios, que são o nosso grupo. Tá? Sarcopterígio é o grupo que contém os nossos ancestrais dos vertebrados terrestres, tá? E então eles são tipo uma mistura de características muito primitivas com novidades evolutivas que representam exadaptações. O que é isso? Coisas que já estavam presentes aí no ancestral comum, completamente aquático, né? Mas que serviram aí muito bem quando esses bichos começaram a invadir o ambiente terrestre a partir da água. Tá? A gente só conhece 4 espécies de sarcopterídeos não tetrápodes hoje em dia. Tá? Uma delas é o selacanto, as outras 3 são as 3 espécies de peixes pulmonados. Tá? O selacanto ele era considerado um fóssil vivo aliás, ele era considerado extinto até 1938, né? Quando um pescador lá no Oceano Índico pescou um desses peixes esquisitos aqui, ele não sabia o que era. Quando os pesquisadores foram ver, eles quase tiveram um infarto, né? Porque era idêntico aí àqueles fósseis que eles conheciam bem de peixes sarcopterídeos lá da época dos dinossauros. Ok? Então, aí dentro de sarcopterídeos, a gente tem os selacantiformes, né? Tem os porolepiformes e os peixes pulmonados, é um outro clado. E tem os tetrápodamorfa, né? Que aí são aí os mais aparentados aos vertebrados terrestres. Tá? Bom, em sarcopterídeos, então, a gente vai ter uma notocorda não ossificada, né, e não constrita por vértebras. Nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsais e anais com lobos carnosos e eixos internos de osso. Todas as nadadeiras, com exceção da cauda, vão ter esse eixo ósseo interno. Tá? E isso é homólogo nas nadadeiras pares aos nossos braços e pernas. Tá? Os selacantimorfa, tá? Como eu falei para vocês, eles eram considerados extintos, tá? Desde o Cretáceo, desde o final da era dos dinossauros, e aí em 1938 foi pescado aí um selacanto vivo, né, no Oceano Índico. A partir desse momento, né, eles passaram a ser considerados como fósseis vivos. Tá? E aí se conhece hoje, né, uma população ali do Oceano Índico e outra população mais próxima aí ao continente africano, né, também no Oceano Índico. Né, mas são raríssimos de ver. Então, a gente tem uma nadadeira dorsal espinhosa anterior, uma cauda trilobada, né, então eu tenho uma parte de cima, um lobinho do meio e um lobo inferior, tá? E todos eles têm raios, né? Tem barbatanas com raios. Tem um órgão eletroreceptor, né? Lá na ponta do focinho, um órgão rostral, e escamas biomineralizadas, assim como os actinopterídeos primitivos, tá?
Só que ao invés de eu ter a ganoína, que é característica dos actinopterídeos, eu vou ter cosmina, né, que é uma substância característica aí dos sarcopterídeos. Tá? Então, os silacantos modernos, eles, né, trouxeram aí né, a morfologia dos tecidos moles, né, aquilo que só se conhecia de fósseis, tá? E eles são a prova viva, né, de que os paleontólogos fazem um trabalho muito bom de reconstrução. Então, não tem... né, eles desmentem aqueles memes ridículos que ficam botando assim, que botam o esqueleto do hipopótamo e aí bota assim, como né, os cientistas descrevem como o bicho é, né? Aí o paleontólogo, o hipopótamo parece um monstro, parece um dragão, né? E, na verdade, tem a cara fofa do hipopótamo, né? No caso aqui, as reconstruções dos selacantos são extremamente parecidas com o bicho de verdade, né? É o crédito que a gente dá para as reconstruções cientificamente acuradas, né? E o mais impressionante, né, que quando a gente conseguiu filmar o animal vivo, a gente viu, né, que o padrão de movimentação das nadadeiras ele é idêntico ao padrão de movimentação das pernas dos tetrápodes, né? É aquele padrão alternado de movimentação que os bichos terrestres usam para andar. Então, os circuitos neurais de coordenação de movimento, né, são os mesmos. Eles já estavam presentes aí num bicho que é aquático e que morre se sair da água. É isso que a gente chama de exadaptação, tá? Bom, né, após aí os selacantimorfos, a gente vai ter os dipnoi, que são os peixes pulmonados, né? Eles já foram bem mais diversos no passado, né? Tem muito mais fósseis aí do que espécies viventes, tá? Mas eles já eram conhecidos aí desde o século XVIII. Só que lá no século XVIII, eles causavam uma tremenda dor de cabeça para os taxonomistas, né? Notoriamente aí, né, um dos mais revoltados era o Sir Richard Owen, né? Não sei se vocês o conhecem, mas esse cara aqui foi o cara que criou o termo dinossauro, né? Ele era diretor do Museu Britânico, né? Aí no meio do século XIX, opositor ferrenho, né? Criacionista ferrenho, opositor ferrenho da teoria da evolução. No entanto, né, ele foi um dos caras que mais trabalhou com dinossauros aí no planeta, né? Mas quando ele se deparou com um peixe pulmonado, ele não conseguiu se decidir se aquilo ali era um peixe ou um anfíbio. Tá? Então, a gente tem aí espécies fósseis de dipnoi, muitas espécies fósseis, mas hoje a gente só tem 3 espéciezinhas. Tá? Sinapomorfias de dipnoi, primitivamente, né, lá nos fósseis, escama com cosmina e nos ossos do dermatocrânio, nadadeira peitoral arquipterijal, com, né, o eixozinho ósseo, placas dentárias na boca ao invés de dentes, né? Um hábito chamado de durofagia, né? Até hoje os peixes pulmonados eles se alimentam de coisas extremamente duras, como sementes e moluscos com conchas, né? E a gente tem pela primeira vez aí a presença de coanas, que são as narinas internas. Então a narina dos peixes ela é fechada, ela não se comunica com a boca. Primeiro bicho que tem narinas em comunicação com a boca são esses peixes dipnoicos aqui. E nas espécies atuais, né, a gente vai ter a perda da cosmina,
tá? Uma desossificação, né? Um esqueleto largamente aí cartilaginoso, desmineralizado, tá? E uma cauda dificerca, aquela cauda, né, que se espalha igualmente dos lados de cima e de baixo da coluna vertebral. Okay? Os dipnoicos modernos, né, eles têm uma distribuição que a gente chama de gondoânica, já mencionei isso para vocês aqui, né? Eles deveriam, seu ancestral comum deveria estar concentrado ali na parte sul, né, do supercontinente Pangeia, depois que ele quebrou, e então seus descendentes hoje vivem uma espécie na América do Sul, outra na África e outra na Austrália. Tá? Aqui a gente tem a espécie, né, sul-americana, que é a Lepidosirem paradoxa, ou piramboia. Também é alongado, parece uma cobra, né? A africana é bem parecida com a brasileira, mais diferente aí é a australiana. Tá? Numa semelhança aí tremenda com os anfíbios, né, já com os vertebrados terrestres, os filhotes eles vão possuir brânquias externas, tá? Assim como os girinos novinhos de anfíbios, tá? E os adultos eles podem passar por um período de estivação na época de seca, né? Onde o metabolismo é extremamente reduzido e eles ficam aí dentro de um casulo formado de lama e muco. Eu não sei se vocês já viram na internet, mas tem alguns vídeos, né, de pessoas capturando esses peixes em lago seco, né? Então a pessoa consegue, ela sabe, né, quais são os sinais que tem o bicho enterrado ali, ela vai com uma pá, né? Você acha que nunca vai ter um peixe ali, ela vai com uma pá e chega até o casulo, né? E aí quebra o casulo, captura o peixe. Beleza? Vamos ver agora, ainda dentro dos Sarcopterídeos, né? Aquele grupo que é o mais próximo de nós, que são os tetrapodomorfos. Certo? Que é este grupo aqui, formado pelos risodontes, osteolepiformes, panderictídeos e todos os vertebrados terrestres ou tetrápodes. Então, nos tetrapodomorfos, eu vou ter uma redução da armadura óssea das escamas, né? Vou ter aquela perda toda de biomineralização. Vou ter escamas redondas ao invés de escamas em forma de diamante. Tá? E ao invés de eu ter aquela cauda heterocerca, eu vou ter uma cauda simétrica, dificerca, tá? Na maioria das espécies. Então, os tetrapodomorfos, eles começam aí, né, como grandes peixes sarcopterídeos, tá? De grande tamanho, e que se especializaram em um nicho ecológico bastante peculiar, tá? Que é o nicho ocupado mais ou menos pelos crocodilos hoje em dia, que é o predador de espreita em água rasa. Então, o bicho chega lá, fica lá e espera algum outro animal incauto passar, né? E aí, quando ele passa, o bicho vai lá, dá o bote e carrega ele para dentro d'água. Então, isso, né, moldou o corpo desses animais e fez com que eles atingissem grandes tamanhos, né, e tivessem essa forma mais ou menos cilíndrica aqui. Tá? Então, esse aqui é o clado mais basal, né, que são aí os risodontes, né, os risodontiformes, que tem muito mais cara de peixe. Tá? E a gente tem um clado mais derivado, que é o clado dos osteolepiformes. Tá? Eles ainda são, né, bastante cara de peixe, mas a gente já tem algumas características que os aproximam aí dos tetrápodes, né, dos vertebrados terrestres, como, né,
um crânio mais achatado ao invés de rombudo, né? E com os olhos posicionados um pouco mais acima aqui, né? Da linha d'água, tá? Mas os osteolepiformes, tá? Como o Eustenopteron, que é o osteolepiforme aí mais conhecido, ainda são bastante cara de peixe ainda, né? Vão ter ainda nadadeira dorsal, nadadeira anal, né? Uma cauda ainda, né, bem homocerca, tá? Mas eles já faziam esse nicho de predador de espera, tá? Predador de espreita em corpos de água rasos, né? Então, aqui tem alguns detalhes do Eustenopteron, né? Provavelmente o peixe mais estudado do mundo, porque ele é né, um parente notório aí nosso, né, dos tetrápodes, tá? Então a gente tem aqui o esquema clássico, né, da nadadeira com o lobo carnoso, né? Esse lobo carnoso do Eustenopteron é um dos mais parecidos aí com a sequência de ossos que a gente tem, né, nos nossos próprios membros, tá? Então aqui a gente vai ter a cintura escapular, tá? E aqui o eixo carnoso que sustenta a nadadeira, tá? Mas apesar de todas essas semelhanças, né? Como eu falei, o Eustenopteron ainda está muito mais para peixe do que para tetrápoda, né? O grupo irmão de tetrápoda não é Osteolepiformes, é um grupo que a gente chama de Eupistostegalia, né? Que é esse grupo aqui constituído de bichos mais cilíndricos, né? E que, né, tem aí uma semelhança muito maior aí com os vertebrados terrestres, inclusive com a perda aí das nadadeiras ímpares, né? E com um alongamento ainda maior do focinho, né? E um posicionamento dos olhos ainda maior, tá? Ainda mais acima da linha d'água. Ele começa a ficar com cara de sapinho ao invés de ter cara de peixe, né? E aí eu vou ter, né, uma diferenciação ainda maior do eixo da nadadeira, né, fazendo com que ela consiga sustentar o peso do corpo acima da linha d'água, tanto para o bicho se dar impulso para pegar suas presas na beira dos corpos d'água, quanto para ele levantar o corpo e a cabeça para respirar oxigênio com os seus pulmões. Ok? Então, esses Eupistostegalia seriam aí o mais próximo de um tetrápode que um peixe pode ser, né? Então, a gente tem aí a perda das nadadeiras ímpares, né? A nadadeira dorsal e anal vão embora, tá? O teto do crânio, né, se torna achatado, os olhos, né, vão ficar acima desse crânio achatado, vai ter um osso em forma de sobrancelha, guardando aí, protegendo o globo ocular, tá? E então esse bicho vai ficando cada vez com mais cara de vertebrado terrestre. Então esses bichos aqui são literalmente os últimos peixes não tetrápodes. A espécie mais famosa é o Tiktaalik rosei, né? Que é esse carinha aqui do meio. Aqui eu tenho o Eustenopteron, que é um osteolepiforme. Aqui eu tenho o Tiktaalik, né? E aqui eu tenho um Acanthostega, que já é um tetrápoda verdadeiro, né? O Tiktaalik, ele é tão parecido com um tetrápode que ele foi apelidado pela imprensa de peixápode, né? Porque ele é aí a linha limiar entre peixes e tetrápodes, tá? Por que o Tiktaalik não é considerado ainda um tetrápode verdadeiro? Porque aqui, né, nas nadadeiras, ele ainda vai ter os raiozinhos nas pontas, tá? Então,
esse é o limite entre peixe e tetrápode, né? Os tetrápodes já vão ter os dígitos nas pontas das nadadeiras, já vão ter os dedinhos, enquanto os peixes ainda têm, né, os raiozinhos nas pontas da nadadeira. Tá? Aqui está um retratinho dele, só para vocês verem como é que é. Ele já tem a cara danada, né, de anfíbio, tá? Já sustenta o corpo, né, com as nadadeiras, já tem costelas, né, que sustentam o peso do corpo fora d'água, tá? Mas esse bicho ainda é aquático, ele não consegue se locomover fora d'água, tá? Ele apenas está extremamente adaptado para aquele ambiente ali de margem, aonde ele vai predar, né, as vítimas que passam ali, né, ao alcance dos saltos que ele dá. Ok? Então, aqui está uma filogenia, só para a gente resumir, né? Vamos ter aqui acantódeos, né? Na base, aí actinopterígio, com aqueles grupinhos, né? Os esturjões, os bichos, né? E aí os teleósteos, e aqui os sarcopterídeos com os selacantiformes, os dipnoicos e os tetrapodomorfos. Tá? Então, daqui em diante, tudo que a gente vai ver estará dentro de tetrapodomorfa, mais especificamente em tetrápoda. Né? Todos os vertebrados terrestres que a gente começa a ver a partir de semana que vem. Ok? Para refletir, né? Na diversão do professor de zoologia é falar que peixe não existe, né? Para o aluno ficar com aquele olho desse tamanho no primeiro dia de aula. Então, agora que a gente já viu tudo aquilo que a gente chamava de peixe, né? Reflitam sobre essa frase. Né? Por que a gente diz lá no primeiro dia de aula que peixe não existe? Tá? Pensando, né, ainda em termos de filogenia, por que a gente poderia dizer que uma sardinha é parente mais próxima da gente do que de um tubarão? Né? Apesar dela ser muito mais parecida com o tubarão do que com a gente. Ok? Ficamos por aqui por hoje. E, então, semana que vem, a gente começa aí o nosso estudo dos vertebrados terrestres. Ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Ok, professor. Podem fazer, Obrigada. Se não, estão liberados, e aí eu vou colocar em breve as aulas no YouTube para o resto do pessoal poder ver. Ok? Beleza. Boa noite, professor. Obrigada Valeu. pelas aulas. Boa semana para vocês. Tá? Vou Boa parar aqui noite. a gravação.